Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo junto comigo é a minha colega Jéssica Pessoa. Oi, Jé! Oi, Paula, tudo bem? Tudo certo, é um prazer te receber. Como é que tu chega aqui hoje? Eu tô bem empolgada, vontade de falar bastante, ansiosa pela conversa aí. A gente com certeza vai se divertir muito. Bom, tem uma frase que eu também repito para mim algumas vezes, que é o seguinte: tá com medo, mas vai com medo mesmo. Eu acho que a nossa convidada, ela também deve falar essa frase também, tá? Isso porque ela entendeu que recomeços são necessários. Mesmo convivendo com o medo por muito tempo, ela soube olhar para dentro e perceber quando era hora de encerrar ciclos. Vale dizer, recomeços nem sempre significam grandes mudanças, mas também podem significar grandes mudanças. Ela é dona de um currículo de peso, com passagens por empresas como Itaú, Banco Pan, Renner e agora o Bradesco, onde atua como gerente de tecnologia. É também autora de uma outra frase que, por si só, já é bastante provocativa: no mesmo CNPJ, sim, mas nunca no mesmo lugar. Acho que podemos dizer que o que a move é a paixão pela vida, pelo trabalho, pelas filhas, pelo marido, que ela é apaixonada, acho que ela mesma já sabe, mas o que o nosso público vai descobrir hoje é o quanto apaixonante ela é. Simone Kawamura, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Paula e Jéssica, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço super o convite, estou muito empolgada, é um prazer estar aqui em Porto Alegre com vocês e realmente eu sou uma apaixonada pela minha família, pelo meu trabalho, amigos, pela minha jornada e por essa terra aqui que sempre me acolheu tão bem, né, e que tem uma história muito boa na minha vida. Muito obrigada pelo convite, viu? Prazer. E hoje, então, como você já disse, a gente está gravando aqui em Porto Alegre. Para quem está nos ouvindo, a gente sabe que Porto Alegre tem uma relação histórica na tua jornada, né? E queria que tu contasse para nós por que Porto Alegre é tão especial assim. Eu sou de São Paulo, eu sou mestiça, a minha mãe é descendente de japoneses e meu pai, ele veio do Mato Grosso do Sul. E meu avô migrou do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul, né? Então, quando eu vim para cá a trabalho a primeira vez, eu ficava imaginando quais são os caminhos que meu avô paterno, João Pedro, desbravou por aqui, né? Então tem uma relação muito grande e aqui acho que eu evolui muito em questões de autoconhecimento, seja por as pessoas que eu conheci aqui, sobre viver o que aconteceu aqui com vocês, né? Com a enchente, a união, enfim. Eu tive muitas descobertas nos 2 anos que eu trabalhei, né, com uma empresa que é a Renner, que a sede é aqui. E se tu tá aí na carreira de tecnologia há 30 anos, né? E lá no início da década de 90, com certeza era muito diferente do cenário que a gente tem hoje. E lá no teu começo, o que te chamou a atenção aí na área de tecnologia? Quando eu decidi quando eu optei por trabalhar na área de tecnologia, eu não tinha muito acesso a computadores, né? Então, quem sabe, a internet era internet de escada, o disquete era de 5 e 1/4, enfim, eu acho que o que me motivou era a conexão entre pessoas, né? Como que com um clique e aquele sinalzinho de conexão da internet, você conseguia falar com uma pessoa de lugares tão distantes. E aquilo que demorava, às vezes, 1 minuto para você ter uma conexão, ou até mais, hoje é quase que instantâneo, né? Então, acho que a conexão entre pessoas, enfim, a magia da tecnologia. E a tecnologia, ela tá em tudo, né? Acho que foi isso que me despertou. Legal. E quando é que tu teve o primeiro contato, a experiência, tu começou a trabalhar mesmo ali com TI? Eu entrei na faculdade em 95, eu fiz Mackenzie lá em São Paulo,
Em 97 eu já estava fazendo estágio na área. Legal. Então eu sempre atuei na área de tecnologia, né? Comecei climpando cabo, então antigamente não tinha Wi-Fi, eram cabos de rede, né, conectados nas máquinas. Comecei climpando cabo, abrindo CPUs, cuidando da parte de hardware, depois fui para a área de desenvolvimento, mas foi assim que eu iniciei. Então, de lá para cá, sempre na área de tecnologia e coincidentemente, ou não, né, porque acho que também não existem coincidências, a gente acaba trilhando alguns caminhos. Eu sempre trabalhei no segmento financeiro. Inclusive, no varejista, eu estava na área de segmento financeiro. Você falou que o que te chamou a atenção na tecnologia foi a conexão com as pessoas, né? E esse ponto de relacionamento sempre foi, aqui a gente acaba de descobrir talvez o mais importante para ti, que te motivou. Mas em algum momento da tua carreira tu se viu líder, né? E quais foram esses primeiros desafios que você enfrentou com esse novo papel? Acho que, entendo que a gente sempre tem medo da liderança, né? Mas nós somos líderes nas nossas casas, mesmo as crianças às vezes são líderes dos grupos, das brincadeiras, enfim. Mas eu tinha muito receio de ser líder. E aí eu estava num grande banco como especialista. E eu tinha um time, porque a gente tocava um projeto muito grande. E ali eu vi, assim, nossa, eu sou especialista, gosto de ser hands-on, mas eu tenho um time. E aí ganhei, né, o cargo de gestão, e de lá para cá eu não parei mais, não me vi mais em outra cadeira. É uma coisa que eu gosto de pessoas, gosto de desenvolver pessoas, gosto de tratar com pessoas, de estar lado a lado na jornada, né? Então eu acabei migrando realmente de uma cadeira de especialista para liderança, mas foi quase que um caminho... Quase não, foi um caminho fluido. Não teve aquele anseio, assim, eu quero ser gestora. Acabou acontecendo na minha jornada. E foi tão fluido que você, quando estava nessa posição nova, não percebeu o desafio de estar? Porque a forma como ela fala, né, Jéssica? Não, foi Super acontecendo, simples. eu estava lá, eu gosto de pessoas. Eu digo isso, sabe, Simone, porque a gente conversa com muitos, né, tem a oportunidade de estar com muitos líderes aqui. Inclusive, deixa eu fazer aqui. Se vocês ainda não nos seguem, toda quinta-feira um novo episódio do Inspiração no Spotify, no YouTube, para vocês acompanharem muitas histórias inspiradoras. Fechei aqui o meu momento jabá no podcast, mas para dizer que dessas histórias que a gente conversa, muitos falam de um momento de transição importante, de falar assim, poxa, eu vou ter que abrir mão um pouco dessa entrega para que o outro entregue no meu lugar, como eu aceito que ele pode chegar no mesmo ponto, mas talvez de uma forma diferente, e vejo, na verdade, a vantagem disso, né, de fazer algo diferente, mas você, não, eu estava lá e tudo... Como foi para você? Quando virou a chave de especialista para coordenação, mesmo já sendo uma coisa fluida, eu já tendo time, tive que passar todo por um processo de assessment e entrevistas. E eu posso citar um nome? Claro, por favor. Walter Senhorinho foi um superintendente no Itaú, e ele foi uma das pessoas que me entrevistou. E ele falou assim, Simone, olha, você sabe quão desafiador, é gostoso, mas quão desafiador é você migrar de uma cadeira de especialista para coordenação. Mas eu entendo que esse é teu caminho. A maior parte do teu tempo é dedicado a pessoas, e você tem que fazer muito bem o planejamento da tua agenda. Então ele me incentivou muito para essa jornada, e ele me preparou naquela conversa para essa virada. Ele falou assim, é uma coisa que você já faz, mas você tem que dar uma controlada para não ficar exercendo, né, o mão na massa. Ele falou assim, você tem que dar o caminho e saber esperar o resultado. Isso foi quando eu virei de especialista para coordenação, o cargo de gestão, né? Então, sou muito grata a ele. Ele tem um papel importante, como outros líderes que tiveram na minha carreira, né? Mas isso marcou a minha virada para gestão. Agora, eu senti muito receio quando eu migrei de gestão de pessoas, de time, para gestão de líderes, né? Ser um gerente com coordenadores. Que deve assim, nossa, como que vai ser? Eu estou acostumada a ser né, líderes de pessoas. Como é que é ser líder de um líder? Essa virada de chave me deu muito receio, muito medo.
Não foi fácil pra mim. Apesar de assim, não, você tá tranquila. Parecia que eu tava tranquila, mas não estava, né? Tinha todo um receio. Foi com medo mesmo. Fui com medo mesmo. E tu trouxe, né, Simone, que a tua versão, acho que líder, tu falou muito de pessoas, de estar próximo, acho que essa conexão que tu tem com a equipe, depois aí com a camada mais de liderar líderes, né, essa confiança com o time, eu acho que é algo bem importante ali que tu passa. Mas em que momento tu teve essa noção clara de qual líder eu quero ser mesmo? E qual é a missão e o que eu quero passar pro time? Como é que foi esse momento, assim, de tu te reconhecer com o tipo de liderança que tu queria exercer? Jéssica, não teve um momento, né? Mas acho que tem uma coletânea aqui de momentos. E eu pude observar a líder que eu gostaria de ser e aquilo que eu não gostaria de ser, a pessoa que eu não gostaria de ser. E não porque o outro estivesse fazendo errado, mas porque aquele modelo de gestão não me agradava. Muito, né? observando outras lideranças. E também eu tive excelentes líderes que falam assim, olha, você está comigo, mas pegue para você aquilo que é bom, né? E aprenda comigo, inclusive, aquilo que eu faço que você não deveria fazer. E aí eu fui moldando o estilo de liderança que eu pratico hoje, né? E eu entendo que o mundo mudou muito, né? Antigamente era muito comando e controle. E isso não quer dizer que a gente não tenha que entregar. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ser muito pautado por entregas e muito pautado por confiança. Então, eu tenho um time hoje, para eu estar aqui, tem um time que está segurando, né, as atividades para mim agora no período da manhã lá no Bradesco, cuidando toda a parte do fórum de otimização e de contratos. É um time de 20 pessoas e eu confio neles para eles ficarem, para eu estar aqui. Claro. E eles confiam que eu vou voltar e dar o retorno que eles esperam, né? Então eu trabalho muito na questão de confiança. Eu parto do pressuposto da confiança. E a gente tem as conversas, temos os acordos nas reuniões, nos acordos nas atividades diárias, né? E aí, se tiver uma quebra de confiança, a gente realinha a rota. Lógico que tem uma perda aí, né? Porque confiança é uma coisa muito, muito importante, né? Mas eu aprendi a liderança vendo o que fazer, né? O que seguir e, principalmente, a liderança que eu não gostaria de receber e que, para mim, não foi positiva. A gente falou antes sobre ir com medo mesmo, né? E quando a gente conversou no primeiro momento, você falou que esse medo também vinha de um lugar de se posicionar, né? E aí você falou que eventualmente entendeu que quem não se posiciona é posicionado. De que maneira que tu aprendeu essa lição? Eu acho que foi de uma maneira não da melhor. Foi uma reunião muito intensa, foi uma reunião muito difícil, que eu acabei ficando calada e não deveria. E aquilo me deixou mal, porque eu deveria ter exposto aquilo, mas era uma situação também, foi uma situação um pouco pesada, mas eu deveria ter me posicionado. E aquilo foi me fazendo muito, muito, muito mal, até uma hora que eu entendi que aquele cenário não era mais para mim. Então, eu deveria ter me posicionado, porque talvez eu estivesse nessa empresa até hoje, né? Mas como eu não me posicionei, eu fui posicionada a ficar mal e eu acabei optando por não ficar naquele lugar, porque eu entendia que aquele lugar não me fazia bem. Mas até hoje, né, por que eu não me coloquei? Então, hoje eu me coloco. E é importante que as pessoas saibam o que você pensa, né, o que você espera, até onde é o teu limite, né? Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo no trabalho, né, ou mesmo com as minhas filhas, se eu não falar para ela que tem um limite, se eu não me posicionar, eu vou deixar a vida seguir e vou fazer tudo que elas querem. A vida não é assim, né? Isso acho que vale para as nossas relações também. A gente tem que falar, não, meu limite é esse, eu durmo às 10 horas. Um dia ou outro eu dormir até um pouco mais tarde, tá tudo bem. Mas filhas, a gente vai dormir esse horário. Então acho que a gente tem que saber impor limites. E mesmo elas, ontem quando a gente chegou de viagem, chegou muito tarde. E aí meu marido, a gente falou assim, não, então vamos sair pra jantar, né? Aí uma delas pegou e falou assim, pai, eu tô muito cansada. A outra pegou e falou assim, não, mas se der, a gente vai, né?
No final, as 2 acabaram dormindo no carro. Aí a gente tava assim, a gente tem que respeitar o tempo delas. E elas já se posicionaram, né? Sim. Falando que uma, eu vou, mas não tô muito afim, a outra, eu não quero. E a gente tem que saber os limites, respeitar os limites, né? Então, hoje, eu me posiciono sempre muito na bola, sempre com muita gentileza, porque eu entendo que tem que ser dessa forma, mas eu tenho que pôr os meus limites, né? Muito bem, muito inspirador, né, Sim, Jéssica, super. assim, porque eu vejo que também tem um papel muito grande da liderança te dando esse espaço também, e você como líder aprendendo ao longo da tua jornada a ceder esse espaço para que as pessoas possam se posicionar, né, acho que, claro que a gente escuta isso, né, de que, se você não falar, você concorda, né? Se você não disser, você concorda. Mas eu entendo que também, de repente, para as pessoas que estão nos ouvindo, pensa, poxa, mas eu não tenho espaço para poder falar. Simone, eu queria realmente ouvir de ti, assim, existe uma linha muito tênue para mim, sabe? É uma pergunta muito genuína minha, assim, uma linha muito tênue entre, de fato, eu preciso dar a minha opinião aqui com gentileza, etc., para eu não ser posicionada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que como eu já dei outras opiniões e isso não foi, talvez eu esteja no meu limite das minhas opiniões sendo dadas aqui nesse espaço, talvez eu já não caiba mais dentro dessa caixa. Como que tu consegue também perceber, talvez, esse limite? Eu não sei se eu fui clara na minha pergunta. Foi sim, Paula. Eu sou uma pessoa que fala bastante. Normalmente eu falo muito, né? E eu percebo que se eu parar de falar, se eu não colocar o meu limite, se eu não me posicionar, porque antes eu ficava quieta, ok, mas em paralelo eu acabava fazendo um alinhamento, né? Você, Paula, colocava alguma questão, Jéssica colocava alguma questão, mas trazia muito, muito pra mim. Mas quando eu paro de me incomodar com alguma coisa, né? Quando eu paro de falar de alguma coisa, é porque eu já desisti daquilo. E não porque eu desisti porque eu não acredito na empresa, eu não acredito no relacionamento, eu não acredito na pessoa. Porque para mim já não faz mais sentido, né? Então, eu acho que eu vou até a última instância hoje, falando, né, o meu ponto. Mas quando eu chego no limite, assim, eu já falei tudo que tinha que ser dito, eu já entendo que aquele lugar não me cabe mais, né? Mas não teve nenhum lugar, nenhum é muito forte, eu falo para as minhas filhas, nada, tudo, para sempre, nenhum, mas eu entendo que os lugares por onde eu passei, eu fechei ciclos, eu cumpri uma jornada, sejam eles com temporadas menores, seja com a história que eu tive com o Itaú de quase 20 anos, entre Itaú Seguros, Unibanco e Itaú Unibanco, e lá foi o que eu te falei, né? Mesmo CNPJ, mas não no mesmo lugar, porque lá eu me reinventei várias vezes, passei por várias áreas, né? Mas acho que você sabe o momento que você precisa sair ou precisa se desafiar para algo muito novo, né? E tu tá trazendo um ponto que a gente até trouxe na introdução, né, que é sobre recomeços, né, a gente chegou a dar esse spoiler, assim, e dentro da tua jornada, para além da última mudança que tu fez de carreira, né, de empresa e tudo mais, o que tu destacaria, assim, como os principais recomeços que tu tiveram, que de fato foram marcantes na jornada, que realmente foram uma virada de chaves e talvez tenha a ver com esses, eu acho que eu já cumpri a minha missão aqui, encerrei meu ciclo, quais foram esses principais, assim, que tu diria? Eu entendo que a minha mudança agora pro Bradesco, ele tem uma questão muito de eu me reencontrar, né? Fui muito feliz aqui em Porto Alegre, mas as viagens, e a empresa me deixava muito tranquila. Eu falei assim, Simone, você não precisa vir, tá tudo bem, fica em São Paulo. Eu falei assim, mas o meu time tá aqui em Porto Alegre, né? A minha liderança está em Porto Alegre, preciso estar aqui, mas eles me deixaram muito à vontade para não vir. Mas eu me sentia incompleta na minha família e eu me sentia incompleta no meu trabalho, porque eu queria estar nos dois lugares, né? E as minhas filhas agora elas estão com 9 anos, ficar aqui uma semana, chegar aqui na segunda ou no domingo e ir embora na sexta-feira, eu perdia muita coisa, né? Então, foi um momento que eu entendi que era hora de recomeçar, e não por elas, por mim. Porque o tempo que eu tô vivendo com elas agora, não volta, né? Então,
estar perto quando cai um dente, estar perto quando tem um dia ruim na escola que elas não foram bem numa prova, enfim. E eu falo, as pessoas, você saiu por elas? Eu falo assim, não, eu saí por mim. Pela saudade que eu sinto delas, né? E pela saudade que eu sinto do meu marido, da minha casa. E, de novo, a empresa anterior, ela sempre me acolheu muito, me dando muita tranquilidade que eu não precisava estar aqui. Mas vem a autocobrança, né? Então, ali eu achei que era o momento de recomeçar. E um segundo exemplo foi quando eu saí do Itaú, que foi uma longa jornada, e eu lembro até hoje, quando eu falei pro meu marido que eu ia sair, ele, tá bom, né, mas não acredito muito, né. Aí, ele só acreditou quando eu cheguei em casa, com a carta, né, assinada de pedido de demissão, e ele entrou no escritório e falou assim, nossa, porque foi um pouco depois foi 2021 que eu saí de lá, e ele falou assim, nossa, mas você realmente devolveu as coisas, né, eu falei assim, sim, se encerrou um ciclo, mas eu tenho um carinho enorme por todas as casas que eu passei. E nessas mudanças, assim, de casa, e quando tu finaliza esses ciclos, tu vê algo em comum, assim, que, digamos, sejam sintomas que te geram, acho que agora é o momento de eu buscar algo novo, de eu transicionar, acho que eu fechei meu ciclo aqui. Como que tu identifica que esse ciclo já se fechou? São duas situações, né? Acho que tem uns que são ciclos maiores, que daí você vai vendo a oportunidade de crescimento, e ali eu entendia que meu ciclo tinha encerrado, que eu tinha que buscar um crescimento. E outra, quando você realmente finaliza uma entrega, uma missão, eu falo assim, acho que tá tudo bem, o que eu tinha para contribuir aqui, né? Eu acho que eu já fiz o meu papel. Acho que é isso. Perfeito. E você trouxe ali também, né, um pouco dos motivos, assim, da tua saída da casa antiga para agora a casa nova, né, dentro do Bradesco. Como que você faz esse equilíbrio, que tu pontuou, né, questões ali do que tu olhava para a família e olhava para o time, assim, o quanto tempo isso levou para... foram conversas com o time, tu achava também que as pessoas te traziam algo que sentiam que tu deveria estar mais presente, em casa também, ou foi uma coisa muito mais a Simone, porque... e aí, me colocando também, falando bem num ponto de vista pessoal, como mulher, né, às vezes a gente pensa muitas coisas que a gente está deixando de atender porque a gente precisa servir o time, precisa servir em casa, precisa, enfim, tá bem, não se deixar ser vulnerável. Tu acha que isso também é um recorte de gênero ou nada a ver, é uma situação ali... Falei um monte, mas não sei se ficou claro a minha pergunta, porque a minha cabeça tá... só, né? Exato, era só a perfeito, distância geográfica ou era... Exato. É totalmente de gênero, é totalmente de autocobrança, e a gente vai falar sobre a parte de como o esporte entrou na minha vida, mas é difícil a gente reconhecer hoje as pessoas... Muito se fala sobre saúde mental, né? Mas poucas pessoas colocam isso para fora de uma forma tranquila. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu também. Outro dia ontem minha personal falou assim, mas sério, nem sabia. Eu falei, gata, te dou o contato da minha psiquiatra maravilhosa, eu tô medicada, tô bem, tô treinando com ela, inclusive. Exatamente, e é isso, né, Paula? E eu confesso que eu já sabia que eu tinha, né, e eu tive uma grande crise, né? E foi por muito autocobrança, que é muito excesso de futuro no teu presente. Então, do time, da família, enfim, foi tranquilo, mas era eu comigo. E foi muito difícil. E sendo transparente, né? A gente tá assumindo aqui, Paula, mas as pessoas, elas acham legal, tipo, te acolhe, mas, assim, pessoas têm que entender que a mente da gente, ela comanda o nosso corpo, né? E se a gente não tiver tratamento, a gente fica muito, né? A gente tem muitas sequelas. Então, acho que é um tema importante para se falar. E isso não é ser vítima. É longe de ser vítima. Pelo contrário. É ser protagonista da tua vida, né? Então, eu lembro quando eu tive uma das grandes
crises, né? Que foi na minha casa passada e não tem relação nenhuma com a minha gestão. Inclusive, eu tô trabalhando com ele hoje, que é o Alex. Não tem nenhuma. Até ele ficava assim pra mim. E ele foi a pessoa que mais me acolheu. Porque no começo, você fica tão abalado que você começa a achar, né? Tipo, será que foi a pessoa? Será que foi a família? E ele falava assim, sou eu? Eu te fiz alguma coisa? Eu tô te pressionando demais? É o trabalho? Eu falei assim, não, meu marido. Sou eu? Eu assim, não, também não é você, né? Sou eu comigo. E aí você fica com muita vergonha de assumir, né? Como que eu, né, 40 a mais, vou assumir que eu tenho um problema que eu não consigo controlar uma emoção, né? Que é bem descrito no desenho Divertidamente. Eu assisti Divertidamente com as meninas, assim que saiu no cinema, e eu me via nitidamente na crise de ansiedade que ela tinha. E ninguém a provocava aquilo. Era ela com ela mesma, né? Então, enfim, acho que as questões de ansiedade, elas me fizeram, né, refletir muito. Aí eu parei e falei assim, o que eu quero daqui pra frente? Isso não quer dizer que eu não vá viajar pela empresa que eu tô hoje, muito pelo contrário, a gente tem polos no Nordeste, tem em Curitiba. Isso não quer dizer que eu não vá viajar. Mas eu acho que todo o cenário que eu construí na minha cabeça, a minha realidade naquele momento, eu entendi que seria um momento bom para estar mais perto da minha família, né? Então foi isso. E eu reforço muito que a responsabilidade não é das minhas filhas, a responsabilidade não é do meu marido, a responsabilidade não é do meus antigos pares, que eu tenho um carinho imenso pelo meu antigo e atual gestor, o Alex, que é um querido, né? Pelas pessoas todas que me apoiaram, não é responsabilidade deles. Eu que precisava realmente fazer essa mudança na minha vida. Ai. Pra onde é que eu vou depois disso, gente? Vamos lá. Tu chegou no Bradesco em outubro, né? Isso já tem... Não tem nenhum ano. Vai fazer 6 meses. E você falou que tem outras plantas para visitar. Não fala planta, né? Quando não é indústria, né, Paula? Ai, Brasil. Não é a planta. Outros polos, obrigada. Outros polos para visitar. Quais são esses desafios que você vem percebendo nesse espaço novo? Por enquanto, eu não tenho atividades que eu precise me locomover para outros polos, mas eu interajo bastante com eles. Eu sou da área de tecnologia, mas bem generalista. Então, principalmente no Itaú, eu tive a oportunidade de desenvolvimento, a gestão de nível de serviços, a cuidar de ferramentas de data, né, de analytics, engenharia de dados, ingestão de dados no Data Lake, enfim. E agora no Bradesco, eu estou no Change, que é uma jornada de transformação do Bradesco. Entrei lá, tem o meu par, que é o Hassan, que também é um querido, que eu adoro. A gente cuida de uma área de otimização de serviços. E recentemente, há um mês, eu assumi a área de contratos de tecnologia. Então é uma área diferente e que eu posso aprender. Ou seja, estou em tecnologia, mas num assunto totalmente diferente, conversando com a maior diversidade possível de pessoas dentro do banco. Entendo que é uma grande oportunidade, porque eu lidava dos contratos que eram meus, né, que atendiam a minha área específica, e agora eu consigo abrir o leque, né, eu consigo enxergar quais são as necessidades como um todo da área de tecnologia, conversar bastante com fornecedores, né, parceiros. Aí exercer ainda mais a tua prática, né, de relacionamento, enfim, também de liderança, abrindo esse leque, né? Acho que tem super a ver, né? Isso, de construir pontes, né? Super, muito legal. Bom, Simone, para quem não sabe, né, você também participou do movimento Together, né, que está também aqui no Datumcast, tem episódio teu lá, contando um pouco da tua experiência como líder, né, mulher, enfim.
enfim. Eu, inclusive, indico para vocês escutarem um episódio super inspirador. Eu falei para Simone que me lavei chorando. Foi assim, né? Muito, muito bonita a história que você dividiu, falando do momento ali de estresse que você estava vivendo e com as tuas filhas. Aquilo me tocou demais. Eu super precisava ouvir, como de novo você trouxe outras coisas que eu precisava ouvir também, meu Deus. Mas vamos falar de um outro tema que você indicou nesse episódio, que foi o livro Arte da Guerra. Tu falou, esse livro ele fala de quais batalhas a gente está disposto a perder para vencer a guerra, né? Hoje você tem aí quase 30 anos de carreira como mãe. A gente queria saber se tu já entendeu quais são essas batalhas que tu está disposta a perder. Confesso que é um desafio diário, porque por mais que eu recomende, e eu falo bastante pro time assim, calma gente, vamos escolher, né? Quais as batalhas que a gente quer, né? Pra vencer a guerra, e não é uma guerra, né, não é contra o outro, mas é pra gente fazer uma entrega, e eu falo isso pras meninas. Eu tento ser muito gentil com o time, ser muito gentil com as meninas, mas comigo não. Então, às vezes eu me pego cobrando, porque eu quero atender tudo. Mas, de novo, tudo, nada pra sempre, são palavras muito fortes, né? Eu sigo buscando muito equilíbrio, pensando muito sobre este livro, que eu já li, reli, ele, né, já tem de uns 20 anos pra cá, e o que eu posso deixar em pé, o que realmente é importante, né, e o que é urgente, né. Então, é um exercício diário. E você falando, né, sobre ser gentil com as meninas, com o time e tudo mais, mas às vezes a gente tem dificuldade de ser gentil com a gente mesmo, né? Como tu vem trabalhando isso com essa questão da cobrança, ainda mais do que tu nos trouxe em relação à ansiedade, assim, como que quem tá nos ouvindo também e tá se identificando, que nem a gente, né, Paulo, pode ser mais gentil consigo mesmo, como tu vem trabalhando isso, o que tu já conseguiu aprender com isso, porque eu sei que é bem difícil, né? Uma das coisas que eu aprendi é que chorar não é uma fraqueza. Eu lembro, e até eu coloquei no episódio, né, do podcast anterior, eu saí de uma reunião muito difícil e eu tava chorando muito. Meu marido entrou na sala, era uma reunião online, meu marido entrou e ele começou a ouvir aquela reunião, e foi uma reunião muito pesada, né? E a gente tava ainda em pós-pandemia. E eu saí da reunião, a gente tinha marcado pra almoçar. Eu saí da reunião toda vermelha e falei pras meninas que era só uma gripe. E uma delas pegou e falou pra mim que tudo bem, mãe, a gente ouviu e tá tudo bem chorar. E naquela mesma semana me deu um estalo, porque eu chegava a tomar 3 a 4 banhos por dia, porque eu não queria chorar na frente das minhas filhas. E não foi exatamente por conta deste episódio, né? Sempre quando eu tinha algum problema, seja com familiar ou profissional, ou às vezes a gente também não tá bem, eu não me permitia chorar na frente das minhas filhas. Eu chorava escondido, então eu ia pro banheiro, pro chuveiro, pro meu marido também não ver, né? E hoje eu me permito, sim. Se eu tiver que me emocionar, eu vou me emocionar. E na semana passada foi um dia bem importante, porque estava completando um mês que eu assumi o time novo, porque eu estava com o time de otimização e agora eu assumi o time de contratos, e a gente está numa jornada de nos conhecermos, tem bastante coisa para fazer, e eu estava me sentindo um pouco ausente com eles, e eu pedi pro meu gerente sênior, o Alex, dar umas palavras pro time, para estar com a gente, né? E ele começou a conversar na reunião de gerência, e ele falou quão era importante o papel de cada um, do que ele estava vendo de resultado, e o time se sentiu tão à vontade que as pessoas começaram a falar, né, como elas estavam se sentindo, e eu desabei a chorar, né? Mas foi um choro de eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Satisfação. Exatamente. E aí eu falei pra ele assim, eu tô chorando aqui na frente de vocês, mas eu sou dessas, né? Eu sou dessas que choram. Eles não, se tá
tá tudo bem. Então, e mesmo com as meninas, né, quando às vezes elas choram, porque eu cresci e foi a criação que meu pai tinha, foi assim que ele foi criado, e é o que ele tinha pra me dar, né, é que a gente não chora, né, tipo, se bateu, se machucou, engole o choro, vai passar, não foi nada, enfim. Eu crio minhas filhas para o mundo e eu crio para que elas sejam fortes, eu crio para que elas saibam lidar com as frustrações. Mas eu crio para que elas sejam humanas, né? Porque elas não sejam só aquilo que a gente vê no Instagram, no Facebook e outras redes. Eu confesso que eu ando um pouco fora das redes, acho que a rede que eu tenho ativa é a LinkedIn. O Instagram tá lá, mas eu nem mexo mais. Mas é porque eu tô buscando outras questões agora. Eu tô vivendo mais um mundo real do que um mundo virtual, né? Mas eu falo pra elas, tá tudo bem chorar. Doeu? A gente vai resolver. Quer chorar, chora. Não quer chorar, não chora. Né? Mas que elas tenham isso que a gente tem sentimentos e tá tudo bem, né? E foi-se o tempo que uma mulher chorar, né? Era demonstração de fraqueza, né? Ou uma mulher falar um pouco mais firme, ela ser grossa. Tem pessoas e pessoas, né? É lógico, tem gente que fala assim, olha lá, Simone chorou, nossa, né? Claro. Ou se a Simone falou um pouco mais firme, a Simone, olha, ela é uma grossa, né? Porque o homem, quando ele fala, ele se posiciona. Quando ele chora, nossa, que legal, ele é emotivo, né? Mas eu entendo que o mundo, ele tá bastante diferente, né? E o mundo que a gente tá semeando pros nossos filhos, pras gerações futuras, ele está ficando melhor. Eu acredito nisso, né? Eu ouvi também uma frase num evento que eu fui do Instituto Unibanco, que foi o Fábio Coletti que falou que se cada um varresse a própria calçada, o mundo não teria sujeira, né? Então eu penso que, fazendo a minha parte, né, cabe a elas têm o livre arbítrio de saber o que elas querem seguir ou não, daquilo que elas vão levar da educação que elas têm em casa, mas que elas sejam gentis com o próximo, que elas demonstrem as emoções delas, né? É a gentileza consigo mesma, a gente se conhecer, se aceitar e se perdoar e tá tudo bem, a gente é forte, mas às vezes a gente não é tão forte assim, principalmente sendo mulher, assim, já há uma pressão excessiva, então se a gente não puder se perdoar, o mundo não vai mesmo, então... Mas eu confesso que eu sou mais gentil com os outros do que comigo. Imagina. O meu marido, ele fala bastante, ele fala assim, por que você não é assim com você? É um exercício de se entender merecedora. Eu tenho aprendido muito sobre isso. E o Fábio, o meu esposo, ele tem um papel muito importante na minha vida sobre as mudanças também, né? Então, assim, em breve resumo, nós namoramos há muito tempo atrás. Nós namoramos e terminamos em 2003, 98 a 2003. Nós ficamos 10 anos sem contato, a gente terminou, ele casou com uma outra pessoa, eu casei com outra pessoa. Em 2013 eu estava divorciada, ele tinha se divorciado acho que em 2012 ou 2011, e a minha cunhada nos reaproximou. Aí, os dois solteiros, nós voltamos. Então, eu tive medo, fui com medo mesmo, é o grande amor da minha vida, e aí começou a história de recomeços. E quando eu falava pra ele assim, eu tenho receio de fazer isso, eu falei assim, vai com medo mesmo, você pode, você é capaz, né? Eu tenho medo de falar inglês. Ele, tá bom, você não quer que eu fique perto de você? Eu fico longe, porque ele, né, fala muito bem, morou fora, enfim. Aí ele falou assim, tá bom, você vai se sentir segura se eu não tiver? Então ele vai me dando caminhos para que eu seja uma mulher mais forte, né? Então ele sempre fala, ele falou assim, é igual tem uma dor de cabeça. Eu disse assim, Simone, eu vou te perguntar. Serve uma aspirina? Não. Neosaldina? Não. É um óculos? Não. É o sol? Ele falou assim, vamos buscar a causa raiz e eu vou te ajudar. Então, ele é o meu porto seguro para as mudanças que eu tenho feito na vida, sabe? E ele me apoia muito. E eu falo, se ele não fosse o grande amor da minha vida, que é, com certeza ele seria o meu melhor amigo, né? E é também, né? A gente tem uma relação de parceria muito grande.
E foi dessa parceria que nasceram 2 meninas, né, gêmeas, que hoje já com 9 anos, que inclusive estão com a gente aqui no estúdio, que grande honra. Não devem estar nos ouvindo, né? Estão tão entretidas Não, tô ali. Muito bem. Elas estão aqui nos acompanhando. Elas são, como eu disse, meninas, né, gêmeas. Você já falou sobre esse desafio de criá-las, entendendo a individualidade de cada uma. Como é esse desafio na maternidade de gêmeos? É bem grande. E as pessoas me perguntam assim, mas não dava muito trabalho? Trocar fralda, dar mamadeira, trocar as roupas é de menos. Mas entender o indivíduo, né? Então, eu entendo que a criação de uma só, né? Você tem uma, é tão desafiador quanto ter gêmeos, né? É a formação de uma pessoa, entender como que ela funciona, ela é diferente de mim, né? Então, acho que o grande desafio da maternidade é entender como que alguém que saiu de dentro de você, né, ou que nasceu do seu coração, nos casos de filhos que as pessoas, né, adotam e nascem do coração, que você criou, como que é tão diferente da tua personalidade, né? E com elas eu exercitei e aprendi muitas coisas sobre autoconhecimento, sobre liderança e sobre entender o outro, sobre ouvir, né? Então, às vezes eu me pego muito agitada e eu falo pra uma das meninas, já ouvi, tá? Aí eu saio, elas, mãe, você não me ouviu. Mas elas entendem o momento que eu tenho que, eu tava só te pedindo isso, né? E cada uma do seu jeito, né? Uma é mais contida, a outra já mais explosiva. Então, você acaba aplicando a liderança que você aprendeu nas empresas, a lidar com elas também, né? Porque elas não são uma propriedade minha, né? Elas são pessoas. E eu aprendo com elas também. Eu, já trabalhei com gestão de crise, gestão de incidentes. Gêmeas doentes, você trabalhando. Não chega nem perto. Gêmeas na pandemia, você numa reunião com um time de arquitetura e elas pegam uma tesoura que você achava que não cortava nem papel e elas cortam o próprio cabelo, né? E você olha elas, mãe, a gente pode falar assim, mamãe tá em reunião. Mãe, a gente pode falar, mamãe tá em reunião. Aí eu mutei assim, fala. E elas aqui atrás, elas... Sabe que... Lembra que você falou que a gente não podia cortar o cabelo? Aí eu só fiz assim. Traz a tesoura pra mamãe. Aí elas trouxeram. A gente terminou a reunião. O pessoal falou assim, vocês estão bem? Como que tá da pandemia? Foi bem no auge da pandemia, né? Eu assim, tá tudo bem. Mas a gente já terminou aqui a reunião, já... Assim, eu posso desconectar agora? É que as minhas filhas cortaram o cabelo, né? Simone, corre lá, né? Aí eu desconectei. Tiraram a franja, aquele clássico da franja. Franja e picotaram atrás. Atrás também. Né? Uma na outra brincaram de cabeleireiro ou tipo foi nelas mesmas? Brincaram de cabeleireiro. E meu marido, ele tinha descido pra pegar alguma coisa na portaria. Eu só mandei uma mensagem pra ele. Assim, quando você subir, não dê risada. E também não dê bronca. Tá tudo sob controle, sim, né? Não, quando ele chegou, era só gargalhada, né? Mas daí eu falei assim, isso aqui é realmente uma... A Fernanda tá ali, ela tá ouvindo, ela tá rindo. Mas foi Cabelo cresce, né? Cabelo cresce, né, cabelo Fê? Cresce. A Juliana tá entretida lá, mas cabelo cresce. Mas foi um grande desafio. Aí você vê que deixar o Pix no ar, cartão operando, é tranquilo. Muito bem. Simone, desculpa, gente, eu vou voltar aqui. Eu tô rindo aqui disso. Tem outro assunto aqui, amiga. Nem sei qual que é o outro. Eu fiquei imaginando isso desde que maravilhoso. Sobre esporte, né? Você já me compartilhou que você é uma adepta do esporte, mas teve uma virada de chave também para você se dedicar mais a isso. E também, pelo que você falou, é algo que se passa para suas filhas também. Como é que é essa tua relação com o esporte? Na juventude, eu sempre pratiquei esporte, né? E assim como na tecnologia, no esporte,
eu sou generalista nas questões de atividade com bola. Então, vôlei, futebol, handball, basquete, ping-pong. Tudo que é atividade com bola, eu sempre pratiquei. E na faculdade eu jogava futebol porque eu era bolsista, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava um de manhã, um à tarde e fazia faculdade à noite. E aí, se eu fosse bolsista pelo esporte, se eu treinasse aos sábados, né, eu tinha um desconto considerável para poder pagar, né? Eu tenho uma origem bem simples, então qualquer dinheiro ali já ajudava. Aí eu fui trabalhando, sempre muito workaholic, fui deixando as questões. E a minha mãe, ela tem algumas questões de saúde, ela também tá com início de demência, mas ela tá bem. Meu pai tá bem, tá saudável, eu tenho a minha irmã também. Mas uma vez meu pai me ligou que minha mãe tinha caído em casa. Isso tem uns 3, 4 anos. Minha mãe tinha caído e ele não conseguia levantar minha mãe do chão, né? E ele me chamou. Filha, corre aqui. E a gente mora tudo bem pertinho. E a hora que eu fui levantar minha mãe, eu não tinha força para levantar minha mãe. Eu tinha juventude, mas eu não tinha força. E aquilo me pegou muito forte, sabe? Eu tive que chamar a minha irmã e nós duas juntas conseguimos levantar a minha mãe. E aquilo me fez refletir muito sobre o que eu esperava de futuro, né? O que eu queria proporcionar para as minhas filhas e para mim de futuro. Se eu queria ter uma velhice mais saudável, a gente não sabe o futuro, se a gente vai estar vivo amanhã ou não, mas eu acho que a gente tem que se preparar, até como bom transtorno de ansiedade que eu tenho, né? Como que vai ser lá na frente? E aí eu comecei a fazer funcional e depois musculação, e até eu brincava, né? Não é muito bonito o que eu vou falar, mas eu falei que eu tenho 2 projetos, né? Um, chegar aos 70 com dignidade para ir ao toalete sozinha. Ah, mas com certeza, é um excelente projeto de vida. E o segundo que eu tô me preparando pro ano que vem, né? É chegar aos 50 anos com uma aparência, né? Bem saudável. Então são esses dois projetos de vida. Aí eu iniciei na musculação. Então a musculação foi muito motivada e funcional que eu fazia. Agradeço a Thaís, que foi a minha primeira professora de funcional, e a minha físio, a Carol, e o meu professor Dani, que cuidam muito de mim. Eu fui desenvolvendo esse lado de musculação. E a corrida, que você pratica, Jéssica, entrou na minha vida como um grande desafio, porque eu tive sobrepeso, enfim, tive algumas questões, tudo por conta do transtorno de ansiedade, e eu desenvolvi patologias no joelho e quadril. E um antigo ortopedista meu pegou e falou assim: entendo que você não vai conseguir correr nunca. Ah, daí o nunca, né? Pro Mariana, de uma maneira. Pro Mariana, né? Você nunca vai conseguir correr. E eu falei pro Daniel, que é o meu professor, eu falei assim, eu queria correr. Ele falou assim, você vai correr. E a gente fez um projeto de 3, 4 meses para que eu corresse a minha primeira prova de 5K. Foi em setembro do ano passado. E foi muito também por conta do transtorno de ansiedade, a crise que eu tive, que eu falava assim, qual é a minha válvula de escape? Beleza, eu tô ali treinando, é muito bom, mas tipo, qual é a minha válvula de escape? E a corrida é a minha válvula de escape, né? E eu consegui trazer pra corrida o meu marido e as minhas filhas, né? Então, eu fiz uma cirurgia recente, tá tudo bem, em janeiro, eu fiquei 2 meses sem correr, mas eu tinha me inscrito em 2 provas, eu e meu marido. A Fernanda foi na primeira prova de 5K. Que legal. E ela correu 5K com meu marido, enquanto a Juliana ficou em casa, cuidando de mim. Mamãe, eu vou ser sua enfermeira. Eu falei assim, não, filha, pode ir, eu tô bem. Não, mamãe, eu vou servir seu café, eu vou cuidar de você, eu vou ficar com você. Aí, na outra corrida, a Fernanda ficou comigo como minha enfermeira, mas ela dormiu, viu? Essa segunda enfermeira, ela dormiu. E a Juliana foi e fez a prova de 5K com meu marido. E é meu maior orgulho, né? Porque eu falo que o esporte, ele te ensina disciplina, ele te ensina autocuidado, ele te ensina
o olhar com o outro, né? Então, por exemplo, a gente tá correndo e eu falo para as meninas assim, meninas, libera a esquerda, porque quem corre em maior velocidade vai... Aí elas vão... Enfim, e a gente faz com muita leveza, né? Por exemplo, hoje, eu falei para elas, assim, para elas e pro meu marido, assim, vamos correr no Guaíba, de manhã. Só que a gente chegou tarde ontem. Aí eu tinha colocado o alarme para 5 horas. E daria tempo, porque é o horário que eu acordo para treinar, né? Daria tempo. Aí eu olhei e falei assim, eu posso ser gentil comigo hoje, né? Aí eu levantei, tomei meu banho, acordei meu marido e as meninas no horário, trabalhei um pouco, porque eu tinha algumas coisas para fazer antes de vir. Nós tomamos o café, eu desci sem o celular, nós tomamos o café juntos. Meu marido seguiu pro trabalho, nós nos arrumamos e a gente veio para cá. Mas amanhã vai ter corrida. E eu mostrei pra assim, porque a gente pegou um quarto bem pra frente do Guaíba. Quem nos ouve, que não conhece Porto Alegre, venha. É uma terra incrível, com pessoas carinhosíssimas. E aí, eu mostrei pra elas e amanhã a gente vai correr no Guaíba. E eu não me importo com o pace. Pra quem não sabe, o pace é o tempo, né? Somos dois. Não me importo com o pace. Eu me importo em concluir, né? Porque eu acho que a gente tem várias iniciativas na vida, no trabalho, mas a gente precisa de mais acabativas, né? E quando a gente conclui uma prova, a gente fala assim, eu terminei algo que eu me propus a fazer. Simone, mas e se você não terminar? Tá tudo bem, né? Mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, acho que ela precisa ser... Acho não. Entendo que ela precisa ser feita da melhor maneira, sob o seu olhar. Nem todo mundo vai achar que você fez da melhor forma, né? E independente como a gente corre do pace, se é 10 dias úteis de pace que eu brinco, mas quando tu conclui, a emoção é tão grande que a gente fez aquilo ali que não interessa se sentiu dor, se foi horrível, se foi bom, enfim, é muito gostoso, né? O esporte é incrível mesmo. E eu e meu marido, nós estamos nos preparando, vamos ver que eu vou fazer uma outra cirurgia, mas é tranquila, mas que eu preciso fazer fortalecimento do abdômen, porque eu tive diástase e hérnia por conta da gestação, e como a gente treina muito, tem risco, né, enfim. Aí vou fazer uma segunda cirurgia e me preparar para 2 corridas de 10K, e tenho certeza que eu vou conseguir a São Silvestre esse ano, que é a 100ª São Silvestre. Então eu e meu marido, a gente tá se preparando para isso. Grande evento. Que legal. Parabéns. E uma das minhas metas para esse ano era vir para Porto Alegre. Porque eu prometi para as meninas, né, que quando eu falo muito bem daqui, do que eu vivi na Renner Realize, das pessoas que eu conheci, dos caminhos que eu percorri aqui, da história toda. E eu lembro que eu falei para elas assim, a mamãe vai procurar alguma coisa para ficar mais perto de vocês. Mas mãe, você promete que você vai nos levar um dia para Porto Alegre? E aí meu marido pegou, eu fiz aniversário na semana passada, no dia 10, e aí ele tinha perguntado antes, ele falou assim, o que você quer ir de presente? Eu disse, eu quero ir pra Porto Alegre. Aí tá aqui. Tô eu, ele e os meus 2 maiores projetos de vida. Olha a gentileza da Simone, né? Venho passar esse período com a família e tá aqui com a gente. Então, assim, só agradecer, né, Gê? Ai, super. Ela foi... Muito, vamos muito gravar, generosa. vou encaixar, assim, querida. Muito generosa. Podemos ir pro bate-bola? Vamos. Então, bora lá. Algumas perguntinhas para você trazer pra gente o que vier primeiro pra ti, bom. tá? Qual que é a tua maior conquista? Minhas filhas. Qual o teu lema? A verdade. Conta uma coisa que tu detesta. Que falem mal de uma pessoa que ela não possa se defender. E por último, quem te inspira a ação? Quem me inspira a ação? Ai, são tantas pessoas. Tenho medo de ser injusta com alguém. Inspiração. Em um campo único, talvez fique mais fácil. Peraí, gente, deixa eu pensar nessa, eu não pensei. Claro. Meire Hidalgo, ela é a minha psicóloga, ela é minha mentora, ela foi um presente que o Fábio Marcolino, que trabalhou comigo no Itaú, me indicou, e ela é minha inspiração de vida. Muito bom. Ai.
Simone, eu queria te agradecer imensamente pela... Oh, meu Deus do céu. Ai, gente. Sabe que não é a primeira vez que eu choro gravando, mas não aqui no estúdio, né? Que a gente fica aqui com câmera, tudo e passa essa vergonha aqui em 4K. Ai, que loucura. Mas, Simone, queria te agradecer muito pela mensagem de completude, que é algo que significou muito para mim, né? De estar completa, assumindo as tuas vontades, buscando crescimento, valorizando a ti mesma, para também poder ser gentil com o outro nesse processo. Ai. O choro é de satisfação pela generosidade mesmo da troca. Muito obrigada. Com a cara assim, desse jeito. Queria pedir pra gente olhar lá e agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que se emocionou junto comigo aqui com a Simone. Obrigada. A gente se vê na próxima. Obrigada, Gilce. Gente, foi um grande prazer estar aqui, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Até. Até.